Oi! Este vídeo é a resenha da 7ª história aqui da coletânea Contos de Assombro, para curtirmos o mês do terror edição 2021. E a história da vez é intitulada O Diabo e Tom Walker, escrito por Washington Irvine. A poucas milhas de Boston, em Massachusetts, há um profundo braço de mar que serpeia por várias milhas terra dentro a partir de Charles Bay, terminando em um pântano ou atoleiro coberto por densa vegetação. De um lado desse braço de mar há um belo arvoredo sombrio. No lado oposto, o terreno sobe abruptamente a partir da margem, formando uma crista elevada sobre a qual se espalham alguns poucos carvalhos, velhos e imensos. Assim começa O Diabo e Tom Walker, escrito por Washington Irvine, que no começo aqui dessa narrativa conta a história de uma figura lendária que todo mundo gosta de acompanhar aventuras. Trata-se de um pirata, e aqui denominado como Kidd, o Pirata. E como todo bom bucaneiro, assaltou vários navios pelos oceanos afora e, claro, juntou uma bela de uma fortuna. E o que ele fez? Óbvio, né? Dito e feito, né? Todo pirata faz isso. Ele tinha que enterrar o tesouro em algum local. Adivinha onde? Justamente nesse terreno descrito no começo do conto e embaixo de um desses carvalhos. Pois é, aí você pensa, caramba, teremos uma história então de pirata, sempre tem coisa assombrosa nesse tipo de história, né? Só que não. Ao final do primeiro parágrafo ele já some da história. Ele é preso e é enforcado. Enfim, não interessa. O que vale é que o protagonista aqui dessa história é Tom Walker, que está no título então do conto. Um sujeito muito do Sovina, casado com uma mulher mais sovina ainda. A história, claro, deve ter passado alguns anos, bons anos depois que o pirata enterrou lá o tesouro. Ela acontece em 1727, mas o que vale é que um dia Tom Walker está andando ali nas redondezas de casa, claro, ali perto também desses tais carvalhos, e num certo momento ele topa com algo duro no chão. Ele está andando com sua bengala, está passando por um pântano, pegando um atalho. Aquele sujeito, né, que gosta de pegar um atalho para não dar uma volta. Enfim, ele cutuca o chão com a bengala e encontra algo duro no chão. Ele cavuca e encontra uma caveira com um belo de um machado enterrado nela. Um machado bem enferrujado, né? Porque também se passaram muitos e muitos anos. Quem será o sujeito? Não importa. O que vale é que ele acabou chutando a caveira para longe com o pé. Dito e feito, quando ele faz isso, ele ouve uma voz falar: "Oh, respeita a caveira." Isso. E ele sabia que ele estava sozinho ali naquela região, né? Quem é que falou isso? Quando ele olha para o lado, ele dá de cara com um homem sentado numa árvore que acabou de ser cortada. Que coisa sinistra! Quem é esse cidadão? Todo imponente, mandando respeitar a caveira? Aí tem coisa. Bom, mas eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Com certeza essa história aqui é daquelas que a gente fica pensando: caramba, qual é exatamente o foco desta narrativa? O que o autor pretendia com todas essas passagens de coisas que parece que não estão se conectando, ou então que elas começam e não se desenvolvem, logo acaba. Por exemplo, né, essa história do pirata. A gente pensa, caramba, é uma história de pirata, mas, como eu comentei, ao final do primeiro parágrafo, que é um belo de um bife, grandinho, mas a história acabou. Não tem mais nada a ver com pirata. Claro, tem a referência ainda do seu tesouro, mas necessariamente deixa de ser uma história de pirata. Vira outra coisa. Sim, a história então ganha um tom de mistério justamente porque aparece aquela figura meio sinistra do nada falando: "Oh, respeita a tal caveira que o protagonista acabou de chutar." Bom, na verdade, tem um detalhe interessante que acontece ali também nessa situação, porque eu comentei, né? O cara está sentado, esse homem sinistro, está sentado num sombra de uma árvore. Ele é um lenhador, ele está com um machado também na mão, né? Provavelmente ele tinha acabado de cortar aquela árvore. E ele comenta que as árvores ali naquele local, aqueles carvalhos, estão com nomes grafados. Provavelmente foi ele que escreveu, né? A seguir na história a gente acaba descobrindo que, caramba, as pessoas que estão, né, talhadas ali os seus nomes, essas pessoas, ó, morreram. Sim, então a história se apresenta sinistra de alguma forma. Você fala, caramba, o que vai acontecer então de desenvolvimento a partir disso? Só que, na verdade, a proposta então da narrativa é dizer que esse sujeito sinistro
quer meio que comprar a alma do Tom Walker. Mas, aparentemente, ele não quer vendê-la para ele. Sim, aquelas coisas típicas do Fausto, né? Ok, isso é bacana, é interessante, pode render muito, só que a história ganha um foco completamente diferente, porque ele não aceita, diz não para o cidadão, praticamente o tinhoso, né? E ele volta para casa e acaba comentando para sua mulher super sovina exatamente essa história que ele poderia vender a alma para o cidadão, ficando com um tesouro, claro, do pirata, aí que tem a conexão de uma coisa com a outra, né? Ficando rico, mas um dia, claro, o tinhoso vai cobrar a venda da alma, né? Enfim, Tom Walker teve juízo, mas a sua mulher não. Ela se interessou muito por essa história. Tesouro? Deve ter muitas riquezas lá dentro de pirata, né? Bom, eu quero isso. E o que ela faz? Ela vai até a floresta procurar o cidadão. Ela está disposta a aceitar os termos. Ela leva alguns pertences valiosos, meio que também para poder barganhar, sabe-se lá o que ela tinha na cabeça. O que vale, sem querer dar muitos spoilers, é que ela some. Depois ninguém mais a encontra. No final das contas, depois passa-se um tempo e o Tom Walker acaba aceitando. Mas por que ele aceita a oferta que ele não tinha aceitado antes? Só porque a mulher foi lá tentar e sumiu? Na verdade, ele até encontra ela numa situação que aí temos uma coisita de macabra, pois ela havia levado seus pertences, algumas coisas valiosas de prata, até mais, enfim, lá dentro do avental que ela levou, tudo aquilo. Tom Walker acaba encontrando apenas o coração e eu acho que o fígado dela, coisa bem sinistra mesmo. E a partir daí ele pensa, não, por que não, né? Me vender ao tinhoso. De novo, nesse momento a história parece interessante, ela parece assustadora. Na verdade, o ponto mais assustador, realmente, ele tem encontrado lá pequenos restos mortais da esposa. Muito mais interessante que, claro, aquela cena apenas tensa do sujeito que aparece do nada e reclama, né, para respeitar uma caveira. Sim, temos dois dois pontos interessantes que talvez a gente possa considerar num crescendo. Um pequeno sustinho, depois um grande susto para nós leitores. Só que aí a história esmorece completamente, porque ele passa a ser, por indicação lá do homem, apenas um agiota para poder ganhar mais dinheiro. Na verdade, ele já tem uma fortuna, mas ele vai aliciando as pessoas e depauperando completamente elas a cada vez mais, porque o agiota é assim, né? Ele dá um dinheirinho por uma certa quantia de volta, depois você não consegue pagar, ele vai aumentando cada vez mais a porcentagem do que você tem que devolver. No fim, claro, o agiota acaba com todas as pessoas que caíram nessa besteira. A gente pode considerar que, na verdade, um agiota, no fundo, né, ele está comprando a alma das pessoas e um dia ele vai cobrar aquilo que a pessoa vendeu para ele. É basicamente isso, né? Uma pequena comparação. Nesse ponto, a história tem o seu charme, com certeza. Mas, de qualquer forma, ela perde o foco quando tudo se resume a gente acompanhar no decorrer, no restante, né, da narrativa, apenas o sujeito fica cada vez mais milionário porque está emprestando o dinheiro na base da agiotagem. E aí, depois, ele acaba até ficando velho, já no fim de carreira, digamos assim, e começa a se arrepender de novo. Mas e aí? Bom, ele toma então uma atitude de proteção, né? Ele se agarra na religião e se municia de bíblias para lá e para cá, para se proteger. Eu pensava que eram mais as cruzes, o alho, não alho é para vampiro, né? Enfim, ele coloca bíblias para lá e para cá, no próprio casaco, na casa, para que o tinhoso nunca apareça cobrando, né, o que ele vendeu para ele. Enfim, num dado momento, ele tem um pequeno descuido e o tinhoso aparece. E a história acaba. Que coisa esquisita. Como eu disse, a história fica prometendo, mas acaba não cumprindo aquela coisa que ela deixa no ar. E para você ver como a coisa sempre vai mudando de foco de uma história para outra, pequenas micronarrativas aqui e ali, você descobre que, bom, esse tempo todo o narrador estava dizendo essa história de Tom Walker porque ele ouviu falar de certa pessoa. E no final, então, do conto, depois que a gente já sabe que completamente a história de Tom Walker acabou, ele começa a falar de uma situação onde ele encontrou outras pessoas que acabaram falando para ele outras histórias. Mas é praticamente uma página e meia depois do fim da narrativa principal, a de Tom Walker, que também não acrescenta nada. Para que o autor, o Irvine, escreveu isso? Não tem lá muito cabimento.
Você fala, não, é para dar uma atenção maior ao final. Não, na verdade, toda essa parte de encerramento não serve para nada. Porque ele só conta que ele encontrou outras pessoas que têm uma história interessantes para contar. Mas se ele contasse, mesmo que fosse uma micro de uma história, valeria a pena, teria sentido. Porque antes, não. Ou melhor, depois, não. Ele poderia muito bem. Toda essa parte final está no começo da história. E a partir daí, essa pessoa que ele tinha encontrado tinha uma história para contar, poderia ser então a história de Tom Walker. A inversão ficaria muito mais interessante, daria um sentido para essa coisa do narrador se encontrar com outras pessoas que têm histórias para contar. É aquela coisa do dito popular, né? Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Se referindo, claro, às histórias, aos causos. Enfim, esse texto aqui, então, ele é cheio de momentos que parece que vão vingar, que vão se tornar bastante interessantes, porque tem alguns pontos de tensão, mas no fundo não desenvolve nada, a gente fica com aquela sensação, caramba, fui enganado. Logo de cara na história do pirata, logo de cara naquela situação tensa que o Tom Walker encontra lá o Tinhoso, depois na situação da mulher também, do Tom Walker, que também vai se arriscar, e pelo menos a história dela acho que é a que tem um começo, meio e fim mais interessante talvez. Depois, na segunda, quando ele vende realmente Tom Walker, a sua alma, ao Tinhoso, ou seja, são 3, 4 etapas, depois mais um encerramento, mas nada disso se conecta. As histórias têm sim, claro, um fio narrativo, tem tudo a ver, né, com a questão lá, primeiro do pirata, da fortuna do pirata, que converteu no aliciamento do diabo para Tom Walker, para sua mulher, enfim, mas, ó, realmente é uma coisa que não marca. No começo, quando você está lendo a história, você tem grandes expectativas. No miolo você já vai percebendo que a coisa tende a não funcionar. E no encerramento então, quando esse final que não tem nada a ver com a história, literalmente com as outras, aí você fala, caramba, esse texto aqui não tem pé nem cabeça. Parece bom, mas não é. É aquele tipo de texto que engana bem, mas tem um porém, claro. Essa história, que a história narrada, né, acontece em 1727, mas ela foi escrita e publicada em 1824. A gente pode considerar, é um tipo de narrativa antiga, onde exatamente o que está escrito aqui já era suficiente para o público daquela época, para os leitores daqueles tempos, se descabelarem de medo. Só que, sinceramente, tudo que está narrado aqui, ó, hoje em dia, não provoca quase nada em nós leitores. Você precisa estar muito envolvido com a história ali narrada, achar que realmente tudo está conectado para você se sentir um pouco assombrado com o que está sendo contado por aqui. Senão, não vai funcionar, com certeza. É o tipo de história. Depende de leitor a leitor. Uns vão gostar bastante desse texto aqui, outros vão achar uma bela de uma enrolação. Eu estou exatamente no meio do caminho. Não sei se é tão ruim assim ou se tão mal assim. Enfim, para essa história aqui então de Washington Irvine, titulada O Diabo e Tom Walker, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Um pouquinho acima da média, mas não é grande coisa. E com certeza eu vou esquecer dela brevemente, provavelmente daqui uma semana. Bom, vamos ver se a próxima é mais interessante. Eu já li, tem uns momentos curiosos para vocês perceberem quando eu fizer a resenha daqui a 2 dias. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas relacionadas ao mês do terror dos anos anteriores. E tchau!